fica mais cômodo para mim. Então, isso foi uma longa história de muitas relações com as universidades canadenses, onde justamente esses conceitos de interculturalidade, multiculturalidade e transculturalidade estão na ordem do dia. Então, com os nossos acordos interuniversitários, a vinda de professores canadenses para o Brasil, e nós nos demos conta da necessidade nos dias de hoje de melhor compreender as mobilidades, já que elas são de todo tipo, geográficas, culturais, imaginárias. E então isso surgiu já nos anos, há bem uns 5 anos atrás, dando origem inicialmente a uma versão em português desse trabalho, que se chamou então Dicionário das Mobilidades Culturais. Depois de publicado em 2010, eu encontrei não conhecia Nora Deicaz, e nos encontramos justamente em Sergipe, no âmbito justamente das mobilidades, porque ela estava participando então de um evento, do mesmo evento, e na Universidade de Lila, onde ela ensina e pesquisa, estavam justamente com um projeto que abarcava essas questões de mobilidade, e me sugeriu que fizéssemos então uma versão para o francês, que ao fim e ao cabo não se tornou propriamente uma versão, mas um novo trabalho, porque apenas 9 artigos do trabalho original foram aproveitados, e com a rede enorme que a Nora tem na França, não é, morando na fronteira com a Bélgica, então foram convidados professores franceses, belgas, canadenses e até um colega do Senegal. E então o trabalho ficou muito mais ampliado, né? Zila, essa mobilidade foi modificada, transformada pela mundialização? Sim, esse é um dos temas, né, que nós abordamos. Penso que que elaborou um dos artigos do dicionário utiliza a expressão glocal. Não, eu acho que é uma expressão que agora está correndo, né? Falar antes de falar em globalização, que ele considera um termo que já está muito ou desgastado ou muito utilizado também em termos econômicos, ele utiliza glocal no sentido de que todas essas manifestações culturais, elas têm a ver com a sua região e têm a ver então com essa questão que nós utilizamos muito, esse conceito de relação, não é? Quer dizer, aqueles elementos da cultura local que entram em relação com elementos de outras culturas. Então, nos foi muito útil, talvez mais do que o conceito de globalização, o conceito que nasce com Fernando Ortiz em 1940 de transculturação, e que foi retomado, né, ao longo desses anos todos, e foi muito útil no Canadá, onde o multiculturalismo é uma política de Estado. E foi feita, os intelectuais fazem uma grande crítica dessa proposta de multiculturalismo, na medida em que, com a tentativa de dar espaço para que cada uma das culturas dos imigrantes se expressasse, não é, livremente, desde que houvesse um sentido comum de se pensar também como pertencente a uma pátria nova que se chama Canadá. Isso parece que não aconteceu necessariamente. Então, na academia se retoma
um termo que seria bastante mais operacional e interessante, que seria o de transculturalismo, que propõe, não é, que realmente nesse grande contato dessas culturas dos países de chegada, dos países de origem com o país de chegada, o que há são passagens fertilizadoras, né, e um processo de mise en relation, né, como se diz em francês, então de relação, não no sentido de buscar uma síntese, como pretende, de certa forma, o multiculturalismo, mas de ver o que desse contato se propõe, vai além do previsto, quer dizer, os produtos culturais novos que surgem desse contato, e nunca pensar em termos de síntese, mas a transculturação é o ir além, é a ultrapassagem. Então, na verdade, esse dicionário trata muito, utiliza a transculturação como um conceito operacional que percorre muito dos verbetes. Por que escolheram o termo do glossário mais que dicionário? Pois, olha, isso realmente foi bastante discutido, porque na versão em português optamos por dicionário, porque, bom, achamos que realmente com 20 verbetes, colocando em ordem alfabética, tendo várias possibilidades de acesso, consultei especialistas de dicionário, minhas colegas da área da linguística, e me garantiram que estava sendo usado de maneira adequada. Na França, um dos colegas, muito amigo também da Nádia, que é da Nora, que é o Alexis Nuss, ele achou que a palavra dicionário talvez fosse muito ambiciosa e que glossário dá conta também, não é? Que é uma série que envolve a reunião de uma série de conceitos, né, dispostos em ordem alfabética, mas que também podem ser encontrados de maneira remissiva. Ele nos sugeriu que seria mais operacional o termo de glossaire. No Brasil, glossário soa um pouco antigo, fica no sentido de... Atualmente não se fala mais em glossário, não sei como seria aqui no Uruguai. Esse trabalho é feito no campo das ciências sociais e humanas. Vocês pensam que seria útil ir mais para lá dessas ciências e incorporar a diáspora científica, outras diásporas culturais provocadas pelas migrações? Seria um outro passo, né? Um outro projeto, e eu penso que seria muito pertinente, e tenho a impressão que esse professor Alexis Nuzelovic, que dirige um grupo de pesquisa na Maison des Sciences de l'Homme de Paris, a qual a Nora Descartes pertence também, ele tem ideia de ampliar esse projeto, e talvez esse tipo de pesquisa possa ser incluída também, já que aqui nós ultrapassamos em muitos limites da ciência propriamente só literária ou humana, na medida em que temos geógrafos participando, pessoas que estudam território, né? Então ele já está muito mais amplificado do que aquela versão que foi feita em português. Você acha então que poderíamos ter uma terça edição em espanhol? Olha, seria interessantíssimo, né? Mas a experiência que nós tivemos com essas traduções é uma experiência de que isso é um trabalho bastante árduo, muito árduo. Embora nós tivéssemos pedido a todos os colaboradores que procurassem profissionais, né? E nós mesmos tivéssemos feito uma primeira revisão fina, ainda tivemos que contratar um tradutor, mas que também é escritor,
para que ele chegasse justamente, pegasse todas as sutilezas, né, da língua francesa, e eu imagino que para o espanhol seria novamente recomeçar. Então talvez vamos deixar para os nossos jovens colaboradores, que temos vários jovens colaboradores, quem sabe eles... Mas seria muito interessante achar também um editor, que não é fácil. Mas aqui, essa editora Peter Lang, que é uma editora muito prestigiosa na Europa, mas ela solicitou, nós tivemos muita colaboração nos nossos instituições que apoiam a ciência, como no Brasil, o CNPq, que é o Conselho Nacional para a Ciência e Tecnologia, que apoiou, também a Universidade de Lille e uma universidade canadense, porque esse tipo de livro precisa também ter um financiamento, né? Muito obrigado, Zilae. Eu que agradeço imensamente e estou muito contente. Muito boa sorte para o futuro do livro. ¿Alguna cosa que no le hayas preguntado que ya quiera decir? Tem alguma coisa que não perguntei, que você quiser falar? Não, eu acho que recobrimos bastante, fico muito agradecida com o interesse. E vamos ver, então, eu não tinha visto ainda o livro, porque não chegou ainda no Brasil.